Fala Ninja, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Andrew Silva e nesse vídeo eu quero compartilhar com você a melhor forma de você vender serviços como profissional dos bastidores. Eu passei por muitas complicações no meu negócio aqui de copy, até migrar para me tornar um estrategista de fato. E dentro dessa caminhada eu descobri que não existe outro tipo de formato ou melhor forma de você vender serviços do que criando conteúdo. Mas não é qualquer tipo de conteúdo, tem que ser um conteúdo bem planejado, bem pensado, estratégico, e eu vou mostrar para você quais são os dois principais tipos de conteúdo aqui que vão fazer você atrair mais oportunidades para fechar contratos maiores, você vai entender o porquê, e como você pode mapear para criar uma boa estratégia para que esse conteúdo ele realmente seja um conteúdo efetivo. Então, se você é um profissional dos bastidores, um copywriter, um social media, um videomaker, um estrategista, se você é um estrategista, se você é um profissional dos bastidores, esse vídeo aqui é para você. Mas antes de contar quais são esses dois conteúdos e como criá-los, se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal, ativa o sininho também, ativa o gatilho das notificações para você não perder os próximos vídeos que for vir aqui no canal. Aqui eu falo muito sobre marketing, comunicação, vendas e também uma pitadinha de desenvolvimento humano, porque a carreira ela só deslancha se nós como pessoas nos deslancharmos primeiro. Então eu trago muito sobre reflexões aqui, esses tipos de conteúdo aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve e não deixa de ativar o sininho, beleza? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender é que o conteúdo hoje, ele não é só um postzinho que você faz ali e o milagre vai acontecer. Hoje você tem que ser muito mais estratégico do que o normal. E o conteúdo, depois de vários testes que eu já fiz, que eu já testei, os conteúdos que mais trazem resultados, mais trazem leads qualificados para o nosso serviço como profissional do bastidor, são apenas dois. Conteúdos em que você fala o que você já fez, o que tipo de resultado você já fez para o seu cliente, ou aquilo que você faria. Então, por exemplo, o que eu fiz para o cliente XYZ atingir tal resultado como social media. Essa foi a estratégia que eu implementei na operação de um especialista tal que fez ele triplicar o faturamento. Foi esse método que eu apliquei que fez com que o fulano de tal tivesse 5 vezes mais resultado. Esse é um tipo de conteúdo. O outro, mas aí você vai falar assim, mas eu ainda estou iniciando, eu não tenho case, eu não sei, eu não tenho resultado, como que eu vou falar resultado para o cliente? Aí tem o outro conteúdo, o que eu faria? O que eu faria para que a pessoa XYZ tivesse tal resultado? Por exemplo, o que eu faria para que você tivesse uma base de clientes reativada na sua lista de e-mail e faturasse 5 vezes mais sem investir em tráfego? Então são conteúdos do o que eu fiz para e o que eu faria para. Esses conteúdos eles são tão poderosos porque está falando diretamente com uma dor específica do cliente que você quer atrair. Então, como copywriter, eu já atendi muitos clientes, por exemplo, que eles estavam muito cansados de lançamento. Então, o que eu fazia? Como que eu criaria um conteúdo? Eu criaria assim, o que eu fiz para o fulano de tal ou o especialista tal sair de lançamentos cansativos e vender todos os dias com um funil perpétuo. O que eu faria para reativar uma base de clientes congelada e gerar conversões orgânicas com um único e-mail? São esses tipos de conteúdo. Claro que eu estou dando aqui só uns exemplos, tá? Você tem que analisar isso dentro do seu contexto de profissional. Se você é um estrategista, você tem que pensar no que você pode bolar de estratégia para o seu cliente. Se você é um designer,
Você tem que bolar alguma coisa que vá brilhar os olhos no seu nicho, etc, etc. Esses conteúdos, o que o designer pode fazer no seu negócio? O que a copy pode fazer no seu negócio? Como um social media pode te ajudar? Isso não é conteúdo de gente que tem autoridade. Você tem que começar a pensar grande. Então você tem que falar coisas mais palpáveis, que o cliente ele consegue olhar para você, para a sua proposta ali, e ele consegue enxergar um futuro resultado que ele pode ter. Independente se você está fazendo um conteúdo mostrando para ele o que você já fez, que ele também pode ter aquele resultado, ou o que você faria se XYZ. Então esses dois tipos de conteúdo são os conteúdos que mais vão trazer leads qualificados para você, clientes desejando o seu serviço. Só que aí agora que está o detalhe, eu vou te mostrar como que você vai produzir esse conteúdo. Primeira coisa, todos nós temos uma persona, temos um cliente ideal. E esse cliente ideal, ele pode ter ali várias dores, vários problemas. Mas para você criar uma solução específica, você precisa focar em uma dor específica. Por que uma dor e não um problema? Porque o problema é o que causa a dor. Muitas das vezes o seu cliente está ali sentindo uma dor, mas ele não sabe qual que é o problema. Mas você, como especialista, sabe. Então você vai mostrar para ele, vai levar esse nível de consciência dele com esse conteúdo. Só que o seu cliente ele pode ter ali 6 dores, mas eu quero que você foque a partir de agora na dor principal. Então você vai colocar aí num caderninho aí. Única dor. Você vai estabelecer aí, única dor. Qual que é a única dor que o seu cliente tem? Pensa aí nas 6 dores, 7 dores que ele tem, e aí você vai escolher uma única dor. Dessa única dor você tem que avaliar 4 coisas. O que prova que você cura essa dor? Você tem que ter em mente que para você curar essa dor, você tem que ter certeza que você cura essa dor, certo? Então, o que prova que você cura essa dor? O que prova que você cura essa dor? Analisa aí dentro aí e foca só nessa dor. Depois, você vai analisar do seu cliente quais que são os sentimentos que ele enfrenta. Quais são os sentimentos que ele enfrenta? Porque essa dor pode estar fazendo ele ter um turbilhão de emoções. Então, por exemplo, tem muitas vezes que eu atendi cliente que eles estavam literalmente no desespero, na urgência, não, eu quero mudar rápido. Então eles estavam mais propensos a fechar um contrato porque eles estavam precisando de urgência. Então você tem que analisar quais que são os sentimentos ou pelo menos tentar ter uma noção de quais são esses sentimentos que esse cliente, possível cliente seu, possa ter. Que essa única dor está causando dele. Depois você vai analisar as dificuldades que ele enfrenta. Quais que são as dificuldades que ele enfrenta? Então você vai ver aqui que nessa única dor, você já olhou o que prova que você consegue resolver essa dor. Depois você analisou quais são os sentimentos que esse cliente enfrenta, que ele sente naquela hora ali. E agora você vai avaliar quais que são as dificuldades que ele enfrenta para resolver aquela dor. Porque todo pitch que você for fazer, toda call de vendas, toda proposta tem que ser específica. Se você for fazer uma proposta tentando falar para o cliente tudo o que você pode resolver, você não vai conseguir captar o cliente. Porque é fato, você consegue sim resolver em um único serviço, em um único produto, talvez ali 3, 4, 5 problemas. Mas você, na sua comunicação, você tem que ser específico. Você não pode falar de diversas dores de uma vez só. Isso aqui é uma regra básica do copywriting. Uma única dor, um único problema, uma única ideia, você tem que ser específico. Então, detalhe bem essa única dor e foque nela agora.
Depois, lá na frente, quando você já estiver pensando melhor, desenvolvendo melhor, você pensa numa outra dor e faz todo esse mapeamento de novo. Então, dentro dessa única dor, o que prova que você cura essa dor? Qual que é a habilidade? Qual que é a estratégia? Qual que é o método que você tem que faz essa pessoa curar essa dor? Depois você vai olhar os sentimentos, porque todo pitch de vendas tem que girar em torno, toda negociação tem que girar em torno daqueles sentimentos ali. Porque o cliente ele precisa ver que você realmente está se importando com a dor dele. Depois você vai olhar quais que são as dificuldades que ele enfrenta. Por exemplo, eu implemento muito estratégias para os meus clientes de narrativas, de roteiros para conteúdos deles em vídeo. E muitas das dificuldades deles é porque eles não são muito bem com as câmeras. Então eu auxilio ele na hora de gravar e crio um roteiro pensando no como ele pode, da melhor forma possível, dialogar com o cliente. Então a copy ela é sempre pensada em como eu vou conseguir solucionar aquela dificuldade que ele enfrenta. Então se ele tem problema de falar, eu não vou usar a palavra difícil. Se ele é o mais eloquente, se ele tem sim, se o formato de conteúdo dele é mais formal, eu vou tentar moldar aquele conteúdo, aquele roteiro, para que ele consiga gravar o vídeo com mais naturalidade, do jeito dele. Então essa é uma das dificuldades que eu tenho dos meus clientes, por exemplo. Tem que avaliar as dificuldades do seu cliente. E aí depois, para a gente fechar esse mapeamento aqui, você tem que pensar em quais são as crenças que impedem de curar essa única dor. Os clientes, eles são cheios de crenças. Então, quais são as crenças que impedem ele de curar essa única dor? Ele não sabe, muitas vezes ele não sabe. E você vai precisar aumentar o nível de consciência dele nesse conteúdo, para que ele veja que você domina, que você comanda, que você sabe, que você pode de fato ajudar ele. Então, crenças que impedem ele de curar essa dor. Eu dei um exemplo aqui dos meus clientes. Eles têm uma crença de que eu não consigo, eu sou travado. Eu trabalho isso com eles. Eu tenho uma metodologia, eu tenho uma estratégia e crio um roteiro que facilita esse processo deles de se desenvolver diante das câmeras. Então facilita, quebra uma objeção. Você tem que entender quais que são essas crenças que vão ser de fato essa objeção que o seu cliente vai ter para não fechar com você. Então é isso que você tem que ter mapeado para criar esse conteúdo. Então, resumindo, uma única dor, você vai focar em uma única dor. Dessa única dor, o que prova que você cura essa dor? Quais que são as dificuldades que o seu cliente enfrenta para resolver essa única dor? Quais que são os sentimentos que ele tem naquele momento? E depois você vai mapear as crenças, ou seja, as objeções que impedem ele de resolver essa única dor no negócio dele. Isso aqui é o básico do básico do básico de um mapeamento de persona e planejamento estratégico. Isso é básico. E aí depois você vai pensar, o que acontece se o cliente curar essa dor dele? Qual que vai ser o resultado? Qual que vai ser a transformação? O que o cliente vai sentir curando essa dor? Você tem que ter isso na ponta da língua, porque isso aqui vai ser a sua proposta a partir de agora. E também você vai precisar mapear o que acontece se ela não curar essa dor. Porque aí você vai ter que fazer toda aquela ancoragem de mostrar para o cliente o que ele está perdendo, e etc, etc, etc. E aí, quando você tem tudo isso aqui mapeado, criar o conteúdo vai ser muito mais assertivo, muito mais persuasivo, e você vai atingir o cliente com mais facilidade, com mais naturalidade. Então, o que você faria para XYZ? O que eu fiz para ajudar o cliente XYZ a ter tal resultado? Então são esses dois tipos de conteúdo que vão fazer com que você tenha um perfil portfólio e o cliente vai olhar aqui e vai falar, cara, ele realmente entende, ele tem uma solução, eu posso ter
melhores oportunidades com essa pessoa aqui. Então esses dois conteúdos você precisa gerar eles, criar eles com mais eficiência, pensando mais na qualidade, na estratégia e não na quantidade. Não estou falando que você não tem que criar outros conteúdos, tá? Como, por exemplo, contar uma história, um conteúdo mais de posicionamento, dando uma opinião sua no mercado. Eu já falei isso aqui em um outro vídeo. Mas os conteúdos, se você quiser gerar leads, ter pessoas interessadas pelos seus serviços como profissional do bastidor, você tem que prezar por esse tipo de conteúdo e não tem outra forma de você atrair clientes ou fechar negócios hoje como um profissional do bastidor que não seja produzindo conteúdo. Eu já tentei, já fiz vários outros testes, eu estou falando aqui de quem já viveu e vive isso no mercado. Eu já subi campanha de tráfego, eu já fiz página de captura. Pode funcionar? Pode, mas é muito mais arriscado. É melhor você criar esse conteúdo bem profundo mesmo, pensa ali com qualidade, com estratégia, e aí você impulsiona esse conteúdo. Vai ser muito mais simples, muito mais eficaz do que você criar um anúncio ali e tentar fazer de qualquer forma aquela pessoa te chamar no WhatsApp ou se cadastrar numa página, porque ali não tem vínculo, não tem, é público frio. E infelizmente, se você quiser vender serviços high ticket, produtos de alto valor, você vai ter que fazer isso. É inevitável. Não tem como fugir. Ah, mas eu sou uma pessoa que não gosta de aparecer. Eu não estou falando para você aparecer. Eu só estou falando que você precisa criar um conteúdo. A forma como você vai criar, isso aí é o que se encaixa melhor com você. Um carrossel, mas você tem que criar um conteúdo nesse formato. Fechou? Então, única dor. E aí você, dentro dessa única dor, você mapeia os outros pontos ali e começa essa produção de conteúdo. Faz esses conteúdos, o que você fez ou o que você faria para que o cliente atinja aquele resultado. Fechou? Esse é o melhor formato. E se você gostou, cara, deixa um like aí no vídeo, vai ajudar pra caramba, vai fazer o canal crescer. É de graça, não vai custar nada do seu bolso. E mais uma vez, cara, se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque senão você vai perder muita coisa legal. E em se inscrevendo no canal, não deixa de ativar o gatilho das notificações, porque senão você não vai ser notificado. Não vai chegar para você lá a notificação de que os vídeos novos saíram. Beleza? Tem muito mais vídeo legal aqui no canal. Curte lá e eu vou apreciar aqui meu cafezinho. Até o próximo vídeo.